Olá, boa noite! Que delícia estar aqui mais uma terça-feira para a gente se unir em oração, em conhecimento da palavra. Que alegria ter todos vocês aqui, ao vivo e gravado, né? Que essa live fica gravada. Deus abençoe cada um de vocês. É uma alegria, um prazer, uma honra. Toda terça-feira a gente está aqui. A gente começou lá em dia 19 de janeiro desse ano, e aí estamos aqui já no 5º mês, firmes e fortes. Que bênção, que alegria. E hoje a gente tem uma data muito especial. Domingo é dia de celebrar o dia de Pentecostes, e é sobre esse dia que a gente vai falar hoje. A live de hoje tem como tema o Capacita-me, Senhor. A capacitação por meio do Espírito Santo. É isso que a gente vai falar nessa noite aqui. Então sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, vamos deixando de lado as preocupações, né, do dia a dia, vamos acalmando o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, para que a gente possa aproveitar e se deleitar na palavra do Senhor. Amém? Vamos iniciar com uma oração para que todo mundo fique alinhado aí, coloque as suas intenções e que o Espírito Santo faça morada na live de hoje e em todos os dias da nossa vida. Amém? Então vamos lá, feche seus olhos agora e vamos entregar esse momento ao Senhor, esperando todo mundo aí que está chegando para que a gente faça um estudo bem proveitoso essa noite. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meu Pai amado, meu Pai querido, meu Pai justo, bondoso, misericordioso, nós lhe pedimos essa noite, Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo do Senhor, que o Senhor me habilite a falar com todas essas pessoas que serão impactadas pela sua mensagem, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo nos oriente essa noite, abra os nossos corações, a nossa mente, para que o conhecimento do Senhor chegue a cada um de nós, Pai. O Senhor bem sabe das nossas necessidades, da necessidade de cada um de nós que estamos aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, traga calma, traga prudência, sabedoria para o nosso coração, para a nossa mente, que o Espírito Santo do Senhor possa realmente nos orientar nessa noite, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor venha nos capacitar, assim como capacitou os discípulos do Senhor, os discípulos de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos esse momento nas suas mãos, Pai. E damos a permissão para o Senhor, para que o Senhor nos molde conforme a Tua vontade, conforme os Teus planos e os Teus propósitos para a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Que alegria. Hoje é um dia muito especial. Hoje eu não sei se você sabe, mas domingo, né, para quem está chegando aí agora, domingo é o dia que a gente celebra a data de Pentecostes. E eu queria falar sobre essa data aqui, porque depois do Natal e da Páscoa, é uma das datas mais importantes para a gente olhar para ela. Por quê? Pentecostes diz respeito à vinda do Espírito Santo após a morte de Jesus. Então, só para vocês terem uma ideia aí e trazer um pouco de clareza, de conhecimento sobre esse episódio. Jesus morreu na cruz e na Páscoa foi ressuscitado, né? Veio o dia da ressurreição. 40 dias, depois de 40 dias da ressurreição, Jesus apareceu, né? Durante esses 40 dias após a Páscoa, Jesus apareceu para os discípulos. Então, ele ressuscitou, né? Voltou vivo e foi capacitando, foi falando com os discípulos durante 40 dias. Depois de 40 dias da Páscoa, ele subiu aos céus, que é o momento de ascensão de Jesus. Então ele subiu aos céus e depois disso ninguém mais o viu, né, em carne e osso aqui na terra. Então nós cremos nisso. 10 dias depois dessa ascensão acontece o Pentecostes. Pentecostes existe desde o Antigo Testamento, assim como a Páscoa. A Páscoa no Antigo Testamento era a celebração da passagem do povo egito, da libertação do povo egito, do povo de Israel, né, do povo judeu do Egito. Então era celebrada a Páscoa. Quando a gente celebra a Páscoa hoje, é a ressurreição de Jesus. Pentecostes é 50 dias após a Páscoa.
Então, no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, Pentecostes era uma celebração da colheita do trigo, em que as pessoas louvavam a Deus por Deus ter revelado as leis, né, para Moisés. Então, isso lá no Antigo Testamento. Tinha a Páscoa judaica e tinha 50 dias depois da Páscoa judaica, era a celebração. Por que Pentecostes? 50 dias após aquele período, que no caso é a Páscoa. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente tem essas mesmas duas datas. A gente tem a data da ressurreição, que é a nossa Páscoa, que é a passagem, né, de Jesus, né, vencendo a morte e voltando, né, vivo, vencendo a morte, ganhando a morte. E 50 dias depois a gente tem a data de Pentecostes. Então lá atrás, né, quando aconteceu Pentecostes, que é o que a gente vai falar hoje aqui, que é a vinda do Espírito Santo, aconteceu o seguinte: Jesus tinha ressuscitado, tinha ficado em contato com os discípulos durante 40 dias, subiu aos céus e depois de aproximadamente 10 dias ele volta. As pessoas estavam reunidas em Jerusalém para comemorar essa festa de Pentecostes, que era para comemorar essa festa da colheita. Então existia um grande número de pessoas reunidas para celebrar. E foi durante esse dia de Pentecostes que veio a vinda do Espírito Santo sobre essas pessoas. Então nós vamos ler sobre isso na Bíblia. Então é só para dar um contextualizado para vocês entenderem. Ficou claro? Se não, escreve aí no comentário que é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai abrir hoje, eu nem fiz uma imagem como eu fiz na semana passada compartilhando a palavra, porque o texto ele é um pouquinho maior e como ele conta um pouquinho da história, ia ficar difícil até a leitura. Então pega a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento. É um livro escrito por Lucas, que vai contar exatamente esse episódio e é sobre ele que a gente vai tentar entender um pouquinho e trazer esse aprendizado para o nosso dia a dia. Eu estava inclusive comentando com o Rodrigo, meu marido, que a grande coisa que eu vejo no estudo da Bíblia é a aplicabilidade da palavra do Senhor no nosso dia a dia. É como que a gente consegue, por meio dessa sabedoria divina, toda a orientação para o nosso dia a dia. Então, quando você lê a palavra, tenta pensar sempre na aplicabilidade daquele conteúdo na sua vida. Como que você pode trazer a palavra do Senhor para o seu dia a dia. Então, é isso que a gente vai tentar tirar proveito sempre nos nossos encontros aqui. A aplicabilidade da Bíblia. Porque você pode falar assim, um livro tão antigo, né? Não, ele é um livro escrito, né, há muitos anos, mas que tem uma atualidade muito grande, que a gente pode aplicar os conhecimentos bíblicos, os conhecimentos e orientações do Senhor na nossa vida, por meio do quê? Do Espírito Santo. Então vamos ver como é que veio esse Espírito Santo pela primeira vez sobre os apóstolos de Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, eu quero que vocês peguem no capítulo 1. Eu vou ler alguns trechos aqui, que aí vai dar certinho para vocês entenderem a contextualização bíblica disso que eu contei um pouquinho aqui. Então, tendo a ideia que teve a Páscoa, 40 dias Jesus ensinando para os discípulos, ele voltou, esteve entre os discípulos ensinando e falando sobre o reino de Deus. Depois de 40 dias ele ascendeu, né? Ele subiu aos céus, foi embora para o céu. E depois de 10 dias, ele enviou o Espírito Santo como ele prometeu. Então, nesse domingo agora, a gente vai completar os 50 dias, que seria a celebração desse Pentecostes. Então, vamos lá. Lá em Atos dos Apóstolos 1, fala assim, lá no versículo 3. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, aos discípulos, né, aos apóstolos, durante 40 dias, provando, sem deixar nenhuma dúvida, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Algumas lives anteriores eu falei sobre o conselheiro, que quando Jesus estava para morrer, antes de ser crucificado, ele falou para os discípulos: fiquem calmos, porque vocês não vão ficar órfãos. Eu mesmo pedirei ao meu Pai que envie a vocês o meu conselheiro, que é o Espírito Santo. Então lá atrás, antes de morrer, Jesus já tinha prometido, né, que enviaria o Espírito Santo conselheiro a eles. Então Jesus
ele reafirma, né, depois de ressuscitado. Fala assim: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, cumprindo a promessa que Jesus já tinha falado, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, Jesus está reafirmando a promessa que ele fez, né? Deus é tão maravilhoso que ele é um Deus, não é um Deus de mentira nem de contradição. Tudo que ele fala, a palavra cumpre. E a gente tem que ter em mente que a Bíblia foi escrita por várias pessoas diferentes ao longo de 1.600 anos. Então, somente Deus mesmo para fazer um livro tão coerente do começo ao fim. Hoje, se você pegar a probabilidade disso acontecer, né, que pessoas diferentes tenham escrito um livro, pedaços de um livro, e ele tem uma coerência, uma união, uma unicidade, só pode ser coisa de Deus. Então Jesus fala antes de morrer que ele enviará o Espírito Santo, e aqui está falando a mesma coisa, né, conforme eu disse a vocês. Então, continuando no texto, no versículo 6, fala assim, Atos dos Apóstolos 1:6. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então, lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade, assim como nós muitas vezes não sabemos o dia que as coisas vão acontecer, se vão acontecer, da forma como vão acontecer. Jesus está falando: não cabe a vocês saber. O plano do Senhor é Ele que sabe. Fala assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, então no versículo 9 fala assim: depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então Jesus ascendeu, ele foi levado aos céus. Depois que ele foi levado aos céus, os apóstolos, aqui no texto continua falando, os apóstolos continuaram 10 dias reunidos em Jerusalém, conforme, né, a orientação de Jesus. Vocês vão continuar em Jerusalém. E quando for a hora certa, o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Então os apóstolos estavam, eu fico imaginando, né, aquele burburinho, mas peraí, ele subiu e agora quanto tempo a gente vai ficar aqui? Vai ter comida, não vai ter? Aquela discussão toda, né? O que vai acontecer agora? Então durante 10 dias os apóstolos ficaram nessa expectativa, nessa espera. E aí, deixa eu pegar, peraí, deixa eu só pegar minha outra Bíblia, só um minutinho. É na outra que eu marquei a passagem direitinho, peraí, só um segundo. Pronto. E aí, no capítulo 2, começa falando assim. Eu vou ler em duas Bíblias diferentes, que a versão é diferente, mais fácil de entender. Fala assim: a vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, então 50 dias depois da Páscoa, eles estavam lá todos reunidos, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder do Espírito que o Espírito dava a cada pessoa. Então, a gente vê que houve a descida do Espírito Santo como uma figura que a gente nem consegue imaginar. Eu não consigo nem visualizar, nem imaginar. A nossa imaginação ela é tão limitada que eu não consigo nem imaginar como seria isso. Chamas vinda do céu, né? O que foi esse episódio? Mas foi tão grande que todos eles receberam o Espírito Santo, foram tocados pelo Espírito Santo. E aí o texto fala assim, na minha outra Bíblia, fala assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, o Espírito Santo desceu, vocês imaginam que estava tendo uma festa, pessoas de várias nacionalidades, de vários povos diferentes estavam ali reunidos. E todas aquelas pessoas
Eu não sei se você já teve uma experiência de ver alguém orando em línguas. É como se tivesse uma língua, blá, 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 e você não entende nada. Mas ali naquela hora o Espírito Santo desceu e o texto vai falar que todos aqueles que eram de línguas diferentes daquela região entenderam a palavra do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo desceu e capacitou cada uma daquelas pessoas ali a falar, a ser entendida, a ser ouvida pelas outras pessoas que ali estavam. E logo após vem a pregação de Pedro. Então o Espírito Santo desceu sobre as pessoas e começou a ficar aquela confusão, né? Quem não estava ali, não entendia o contexto, achou até que o povo estava louco, bêbado e tal. E aí Pedro vem e vai dar um dos maiores sermões da vida dele. E nesse dia ele consegue trazer para a vontade do Senhor, para perto do Senhor, cerca de 3.000 pessoas falando sobre Jesus. Só que Pedro foi uma das pessoas que negaram a Jesus lá atrás. Quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro teve a oportunidade de falar que era um seguidor de Jesus durante 3 episódios. E nas 3 vezes, na mesma noite, ele negou a Jesus 3 vezes. Só que depois, quando Jesus voltou ressuscitado, Pedro teve um encontro com Jesus e conseguiu falar para ele durante 3 vezes quanto ele amava e arrependido. Então, desse texto que a gente está lendo, é super, né, intenso, é muito conteúdo, mas o que eu queria deixar para vocês é assim: a vinda do Espírito Santo capacitou essas pessoas a fazerem coisas que elas sozinhas não teriam condições de fazer. Elas não sabiam a língua das outras pessoas e no mesmo momento foram capacitadas pelo Espírito Santo. Quantas vezes nós não nos sentimos capacitados, dignos da missão que nos é dada na vida? Quantas vezes você recebeu uma missão que você vira e fala assim, gente, mas tem pessoas mais capacitadas do que eu para fazer? Eu imagino Pedro recebendo essa missão. Pedro já tinha negado. Pedro tinha tido, né, publicamente negado ao Senhor. E diante dessas mesmas pessoas, né, em Jerusalém, diante de um mar de pessoas, ele teve a oportunidade, agora não de só simplesmente falar sobre Jesus, mas trazer para perto de Deus. Mais de 3.000 pessoas foram convertidas em nome de Pedro. Então fala assim, continuando em Atos dos Apóstolos ainda, no capítulo 2, no versículo 38. As pessoas falam, nossa, peraí Pedro, mas a gente negou a Cristo e agora você está falando que a gente tem que seguir a Cristo. Como que a gente faz? Nós praticamente crucificamos o Senhor e agora? E aí Pedro fala assim, fala assim, portanto, que todo o Israel fique certo disso. Entre este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, aquelas pessoas ficaram aflitas em seu coração e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos, irmãos, o que faremos? E aí Pedro respondeu, arrependam-se e a cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos aqueles que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitarem a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então aquele mesmo Pedro que negou Jesus, né, que facilitou ainda mais o processo de crucificação de uma forma ou de outra, que não conseguiu, né, bloquear as pessoas que queriam ali matar Jesus, ele teve a oportunidade não apenas de arrepender dos seus pecados, mas de receber o Espírito Santo que o capacitou a trazer mais de 3.000 pessoas no mesmo dia para Jesus, né? Então, para crer em Jesus, crer em Deus e ser uma pessoa temente ao Senhor com a vida salva em Jesus, que é o que a gente crê, né? Que todo aquele que crê vai ser salvo, tem acesso ao reino de Deus por meio da graça e da misericórdia do Senhor. Então, o que eu quero trazer hoje de reflexão? Nós, com a morte do Senhor Jesus, com a crucificação, mas principalmente com a ressurreição de Jesus, ele habilitou a vinda do Espírito Santo, ele pediu a Deus a vinda do Espírito Santo entre nós.
E quando o Espírito Santo ele cai sobre nós, ele faz isso que o texto fala aqui. Todos ficam cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacita. Aí você vai falar assim, Ana, mas então só vou ficar cheio do Espírito Santo se eu começar a falar em línguas? Não. E aí eu quero te mostrar um outro texto rapidinho, só para falar sobre isso, como que o Espírito Santo nos capacita, que dons que ele nos dá ao a gente acreditar, né, aceitar Jesus na nossa vida, aceitar Deus como o rei da nossa vida, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, fala assim: para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Então, a minha prova da presença do Espírito Santo vai ser diferente. A minha experimentação da fé vai ser diferente da sua. Cada um de nós tem um caminho de salvação que é individual. Não tem como eu chegar e fazer o meu filho acreditar em Deus. Tem como eu instruí-lo, tem como eu educá-lo, mas não tem como eu forçar. A salvação ela é individual, pois depende da experimentação individual de cada um de nós. A palavra fala, para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Deus é tão generoso que ele trata cada um como um indivíduo, como pessoa única. Então ele conhece a necessidade, a forma de aprendizado, a personalidade de cada um de nós. E ele vai se mostrando, se colocando na percepção da nossa presença, aliás, a nossa percepção da presença do Senhor de forma única, individual, personalizada. E fala assim, para uma pessoa o Espírito dá a mensagem. Lembra que eu falei, mas todo mundo vai falar em línguas agora? Espera. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. E para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Então, cada um de nós vai ter uma porção diferente de dons espirituais vindos da graça do Espírito Santo. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé. E para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe o Espírito, pode fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm. Por isso a necessidade da gente estar em relacionamento uns com os outros, porque o dom que eu tenho, ele não é suficiente para todas as minhas deficiências. Assim como o seu dom não é suficiente para você. Eu preciso ancorar o meu dom com o seu. Quando a gente une o dom com o dom, isso daí só é aquele efeito de sinergia, quando 1 mais 1 vira um maior, né, entre nós. Então fala assim, ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas, que foi o que aconteceu com os apóstolos lá, com os discípulos. Por quê? Porque naquele momento eles precisavam evangelizar a palavra do Senhor, eles precisavam trazer aquelas pessoas para perto da presença de Deus. Afinal de contas, Jesus tinha sido crucificado e muitas das pessoas achavam que a vida de Jesus tinha acabado. Peraí, que rei é esse que foi crucificado, morreu e aí acabou? Não, Jesus precisava, daquele momento ali, Deus precisava que aquelas pessoas fossem evangelizadas. Então, como é que eu vou evangelizar um monte de gente que está ali reunido, sendo que cada um é de uma nacionalidade diferente, cada um fala uma língua diferente? Então, o Espírito Santo habilitou os apóstolos para que eles pudessem comunicar naquele meio. Pedro converteu 3.000 pessoas. Dessas 3.000 pessoas, provavelmente as pessoas não falavam a mesma língua. Tinham pessoas, mas todos fizeram-se entendidos, né? Entenderam o que Pedro falou naquele momento. Então vamos lá, para o que o texto continua. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outras, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Então, ele habilitou, o Espírito Santo desceu não apenas ali para os apóstolos, mas para todas as pessoas que estavam ali, abrindo a cabeça para o entendimento, abrindo a cabeça para a percepção espiritual, né? Para uma vivência, para uma experiência única com o Senhor. E aí falou assim, porém é um só o Espírito, o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer.
Diante desses dois textos, né, do episódio de Pentecostes e da vinda, né, do Espírito Santo, nós podemos trazer isso para a nossa vida. Cada um de nós tem uma missão desenhada por Deus. A Bíblia fala, cada um de nós, antes de se fazer conhecida a nossa vida pela nossa mãe, Deus já, né, a mulher fica grávida, demora alguns dias para ela descobrir que ela está grávida. Mesmo quando ninguém sabe que essa mulher está grávida, Deus já desenhou todos os dias da vida da pessoa no livro da vida. Quando a gente crê, a gente tem acesso a esse livro da vida, a esse reino do Senhor. Então, a gente precisa imaginar assim, se Deus tem uma missão para cada um de nós, é Ele que vai nos capacitar. Basta que a gente busque ao Senhor com toda a nossa força, com o nosso entendimento, com o nosso amor, que a gente tenha uma busca pelo Senhor. Conforme, por exemplo, a samaritana, naquele episódio do poço, ela vai lá e fala assim, mas eu tô pegando água aqui no poço, o poço seca. Mas Deus não, Deus é fonte, uma fonte inesgotável. Eu não sei qual é a situação que você está passando, não sei qual é a missão que Deus traz para a sua vida. Mas muitas das vezes a missão que Ele traz para a nossa vida, nós sozinhos, muitas das vezes, não todas as vezes, a gente não consegue sozinho. A gente não consegue sem o amparo do Senhor. Então, se a missão que você está vivendo é a missão que o Senhor tem para você, porque muita gente está vivendo a missão que quer e não a missão que Deus tem para a gente. Se você tem um chamado, seja dentro da sua casa, de evangelizar a sua casa, de cuidar da sua família, de cuidar dos seus familiares, seja na sua empresa, seja uma missão na própria igreja, né? Dentro ou fora da igreja. Eu falo que a minha igreja atualmente tem sido meu Instagram aqui, uma forma de eu me conectar com pessoas, não que eu esteja fazendo uma igreja, porque aqui não se trata de religião, se trata da comunhão da gente para entender mais a palavra do Senhor, porque isso nos edifica, nos leva para mais próximos do Senhor. Eu não sei qual é a sua missão. A questão é que mesmo que você não tenha autoconfiança, não se sinta capaz de fazer aquilo, você pode pedir isso para o Senhor. É a mesma coisa de quando a gente vai rezar, que a gente vai orar. A gente fala assim, tem muita gente que fala assim, Ana, eu não sei rezar igual você reza diferente, eu não sei orar como você ora. Peraí, se você não sabe, quer ter uma experiência mais próxima com o Senhor, o que você pode fazer é pedir para o Senhor para Ele te habilite, para que Ele te capacite a fazer isso. Ele capacitou os apóstolos não eram poliglotas ali, mas Ele capacitou naquele momento para que os apóstolos pudessem cumprir a missão e o propósito que Ele tinha. O ato de Pentecostes, para muitos, é como se fosse o marco da igreja pós Jesus Cristo, porque foi ali a grande evangelização de massa que aconteceu e a materialização, a experimentação do Espírito Santo em massa, em várias pessoas. O Espírito Santo, muitas vezes, você vai sentir ele quando vem aquela emoção forte, quando você entra em choro, quando você fica toda arrepiada diante de uma palavra, quando você sente a paz no coração. O Espírito Santo não vem sem paz. O Espírito Santo, ele é mensageiro de Deus, ele traz a paz no nosso coração. E é a paz do Senhor que nós buscamos. Nós buscamos fazer o que a gente tem que fazer na nossa vida, buscando a paz do Senhor. Algumas semanas atrás, nós estávamos falando de relacionamento. Como que Jesus, e Deus querem que nós nos relacionamos primeiro com Deus e depois conosco, e com os outros, de uma forma harmônica, amorosa, voltada para o serviço. Então, cada um de nós, independente se foi pecador, independente do que passou, independente do que foi atrás ou do que fez, a exemplo de Pedro, temos a oportunidade de sermos usados. Você pode falar assim, Ana, mas eu não tive uma vida muito boa, até agora eu não estava no caminho bom, eu não estava nesse caminho abençoado do Senhor, como é que eu faço? Peraí, Pedro também não. Pedro tinha negado a Jesus na véspera da morte de Jesus. Ele negou a Cristo 3 vezes. Perguntaram para ele, você é seguidor de Jesus? Não conheço Jesus. Você é seguidor? E Jesus falou com Pedro, antes que o galo cante, na madrugada, de manhã, você vai ter me negado 3 vezes. Ele fala, não, Senhor, de jeito nenhum. Pedro negou 3 vezes. Mas foi esse mesmo Pedro que negou.
depois de arrepender-se, mudar a sua mentalidade, foi um dos maiores evangelizadores, foi um dos maiores obreiros da igreja, né? Pedro, ele é tido como um dos pais da igreja. E eu tô falando igreja cristã, não tô falando de religiosidade aqui não, eu tô falando do fundamento da igreja. Então, a gente pode pensar que o Espírito Santo, ele vem ao nosso encontro para nos capacitar conforme a missão e o propósito de Deus para a nossa vida. E você vai falar assim, Ana, mas eu não sei qual é a missão do Senhor. A gente pode perguntar. Deus, ele vai revelando para a gente, como falou aqui, o Espírito Santo, ele vai revelando aos poucos, conforme a gente tem capacidade e maturidade para isso, e também conforme a nossa busca. Quanto mais busca, mais relacionamento diário você tiver com o Senhor, mais o Espírito Santo vai vir ao nosso encontro, mais o Espírito Santo vai aflorar em nós. Porque Jesus falou que o Espírito Santo ia vir para morar dentro de nós, no meio de nós. Então, se você está passando por uma situação que você não se sente capaz, seja na esfera que for, na esfera financeira, na esfera de relacionamento, na esfera de autorregulação emocional, peça ao Senhor, porque Ele vem ao encontro da nossa necessidade. É o Espírito Santo em nós que é capaz de moldar o nosso caráter, e nós temos acesso direto a Deus. Isso só foi possível, como eu falei em outras lives, mediante a habilitação do Espírito Santo dentro de nós, que foi a bondade e a misericórdia de Jesus de pedir isso a Deus, e Deus cumpriu a promessa de Jesus para nós, como fala aqui. Então, domingo é dia de celebrar o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e começou a grande evangelização da igreja naquele momento, com principalmente a conversão de Pedro de mais de 3.000 pessoas num único dia para Deus. Eu não sei, de novo, qual é a missão que Deus tem na sua vida. Eu não sei qual é a situação, se você está passando por dificuldade, por necessidade, por aflição. Eu só sei que existe um Deus amoroso, maravilhoso, o Filho dele, igualmente maravilhoso, que nos habilitou a ter o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito Santo dentro de nós é o nosso conselheiro. Assim como ele foi conselheiro de Jesus, quando Jesus vai para o deserto, né, passar por 40 dias sendo tentado pelo diabo nesses 40 dias, ele fala, mas o Espírito Santo, meu conselheiro, me acompanhou. Jesus contou com esse conselheiro. Quem somos nós para ignorar esse presente tão maravilhoso do Senhor? Então eu quero que você agora, nesse momento, busque dentro de si todas as suas carências, tudo que precisa ser mudado na sua vida, toda a fortaleza. Eu não sei se você está com um novo empreendimento, uma nova missão, eu não sei qual é a sua necessidade hoje, se você está com aflição com relação à saúde, mas peça orientação. E creia que existe uma missão e um propósito que, embora a gente desconheça ainda qual seja ele, já é escrito por Deus para a nossa vida. E se essa missão é nossa, o Espírito Santo vai nos capacitar. Quanto mais você crer nisso, mais a sua mente vai trabalhar ao seu favor, mais você vai abrir portas para que essa bênção venha sobre você. Porque quanto mais a gente fica resistente, mais as portas das bênçãos a gente fecha. Então, aceite isso como uma verdade. Existe um Deus amoroso cuidando de você, com uma missão e um propósito já desenhados para a sua vida, que vai ser revelado. Igual ele falou, não cabe a vocês aqui, Jesus falando, saber o dia, saber exatamente os detalhes, não cabe. Só confia e seja obediente. Fiquem em Jerusalém. E os apóstolos fizeram o quê? Eles ajoelharam, rezaram durante esses 10 dias, foram obedientes de permanecer. Muitos de nós não somos obedientes, nem temos paciências para suportar o processo, que nem sempre é fácil. Imagina 10 dias ali, é só pensar quantas situações a gente está vivendo com esse Covid. Um dia, 10 dias, 5 dias, 7 dias, vira uma confusão na cabeça. Nem sempre é fácil esperar pelo processo, mas nós precisamos continuar confiando e nos fortalecendo dia a dia na busca do Senhor, por meio da palavra dele, por meio de louvores, por meio de oração, por meio da conexão com o Senhor. Então agora, eu quero que você feche os seus olhos
e entregue para Deus todas as suas necessidades e aflições. Peça para que o Espírito Santo lhe dê a orientação, para que o Espírito Santo venha nos capacitar, porque Ele já nos deu os dons necessários para que a gente cumpra a nossa missão. Ele deu os dons que me deu, Ele te deu os dons, tá aí. A gente tem tudo o que a gente precisa dentro de nós. A gente só precisa favorecer, né? Que isso apareça, que isso aconteça, que isso se acenda em nós e colocar isso a serviço, colocar isso na prática. Se eu recebi o dom de falar, eu vou usar isso a favor do meu serviço, mas eu preciso ter clareza daquilo que Deus quer para a minha vida. Então vamos pedir para o Senhor para que nos traga essa clareza daquilo que você tem agora nesse período da sua vida para cumprir, para entregar para o Senhor. Se é conhecimento que você tem, como fala aqui na palavra, se é sabedoria, se é o poder da cura, se é o poder da intercessão. Tem pessoas que têm o poder de orar por outras, de rezar por outras, e isso abre portas no céu. Tem pessoas que têm isso. Talvez eu não tenha, talvez você tenha. E aí a gente muitas vezes não sabe o que a gente tem. Então a gente tem que pedir para o Espírito Santo nos capacitar e nos revelar conforme a vontade do Senhor, conforme os planos do Senhor para a nossa vida. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos agora e entregar essa oração para que o Espírito Santo venha ao nosso encontro. Senhor meu Deus, eu quero lhe agradecer por essa palavra, Pai. Eu quero lhe agradecer porque o Senhor foi bondoso ao enviar o Espírito Santo, conselheiro de Jesus, para nos acompanhar, para nos orientar, para ser o nosso conselheiro, para ser o nosso acompanhante, o nosso orientador da sua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor unja a todos nós com o poder e com a graça do Senhor, Pai. Nos dê saúde, nos dê proteção, que o Senhor possa enviar o Espírito Santo para que Ele entre na nossa casa, Ele faça morada na nossa família, Pai. Proteja os nossos familiares, nos dê a capacitação para que a gente saiba qual é a missão de cada um de nós, Pai. Para que dia após dia o Senhor revele mais e mais da sua vontade sobre a nossa vida, Pai. Nos faça obedientes à sua palavra, nos torne capacitados para que a gente se sinta confiante na missão que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que nós possamos olhar para o nosso caminho, esquecendo o caminho do outro, que a gente não tenha olhar de inveja, que a gente não tenha olhar de comparação, Pai, porque esses olhares não agradam o Senhor. Que a gente foque no que é nosso, que a gente se capacite para fazer acontecer conforme os mandamentos do Senhor. O Senhor nos orienta sobre a sua palavra, que o amor é a base de tudo, a bondade e justiça do Senhor seja feita na nossa vida, Pai, se torne uma realidade. Que o Senhor mostre o caminho, a missão de cada um de nós, Pai, para que a gente consiga andar no seu caminho, Senhor. Que o Espírito Santo venha ao nosso encontro, nos capacitando, nos dando realmente aquilo que a gente precisa, Pai. Que todos os dias ao acordar, a gente se lembre de consagrar o nosso dia ao Senhor, Pai. Que a gente peça para que o Espírito Santo ande conosco, em nós, para que Jesus e o Senhor, meu Deus, estejam ao nosso lado, Pai, nos amparando, não nos deixando cair. Eu não sei a necessidade de cada uma das pessoas que estão ouvindo essa live agora, Pai. Mas o Senhor sabe aquilo que está no coração de cada um de nós. E nós lhe pedimos, Pai, entregamos a nossa vida, nós consagramos ao Senhor o Espírito Santo tudo que nós somos, tudo que nós temos, todos os nossos planos, Pai. Pois nós sabemos que consagrados os planos ao Senhor, o Senhor virá fazer a vontade do Senhor. Conforme a sua vontade, nós somos obedientes, nós queremos ser obedientes à sua vontade, Pai. Para isso, diminua a nossa vontade, para que cresça a vontade do Senhor em nós, Pai. Que a gente possa discernir aquele caminho que é do bem, que é do Senhor, daquele caminho que não é do Senhor, daquele caminho torto que não nos leva ao Senhor, Pai. Que a gente ande em retidão, conforme a tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém.
Essa foi a palavra de hoje. Que o Espírito Santo possa nos capacitar. E que você tenha certeza que, embora a gente não veja, existe um Deus amoroso que está do nosso lado o tempo inteiro. E nos enviou um conselheiro maravilhoso para nos amparar. Porque ele sabia que não ia ser fácil a gente andar sozinho. Por isso você está amparado. Não perca isso em mente. E esse amparo, esse conselheiro, esse consultor maravilhoso, ele vai te capacitar, ele vai te dar as ferramentas que você precisa. Basta a gente procurá-lo, a gente buscá-lo, a gente pedir. É só você pedir, faz o seu pedido. Não existe oração sem resposta. Deus vai revelar a sua vontade no tempo dele, e nós precisamos nos manter firmes e obedientes, seguindo as recomendações que estão na palavra. Se é para plantar o bem, é o bem que a gente vai fazer. Se é para andar no caminho reto, é no reto que a gente vai seguir. Se é para ser paciente, é paciente que a gente vai ser. A gente tem que aprender a ser obediente, subordinado à vontade de Deus na nossa vida. Amém? Que o Espírito Santo abençoe cada um de vocês. E na próxima terça-feira a gente está aqui. Vou deixar a live salva. Por favor, compartilhe, comentem, porque isso faz o Instagram entregar para mais e mais pessoas, mesmo a live estando gravada aqui, tá bom? Um beijo enorme e até semana que vem.